Deus quer falar conosco hoje. God wants to talk to us today. Deus quer semear hoje. Deus quer semear hoje. God wants to plant the light. E a palavra é: cuidado com o pecado. Be careful with sin. Povo de Deus, People of God, não há nada que nos afasta de Deus there's nothing that can keep us away from sem God ser o pecado. without being sin. A Bíblia diz The Bible says que o Espírito Santo de Deus, that the Holy Spirit of God, ele não habita em lugares impuros. He doesn't dwell in the impure places. Olha para seu coração, povo de Deus. Olha para seu coração. Look at your heart. Olha para a tua vida. Look at your life. Quem é você quando está longe de Deus ou quando está longe da casa de Deus? Quem é você quando está distante da casa de Deus? Even if you are far away from God's house, Como é que você vive how do you live lá fora? outside? Aqui na igreja, Here in the church, todos nós somos iguais. all of us are equal. Ao meu olhar, To my eyes, todos somos santos. all of us are holy. Mas Deus But é que God examina o coração de cada um. Is who examines each one, Ele concede each heart, and He is able, conforme and He grants according as intenções to the intentions do nosso coração. of our hearts. Povo de Deus, People of God, o pecado the sin nos afasta de Deus, keeps us away nos from God, coloca distante de Deus. keeps us far from God. Em algum momento At certain point, parece que Deus it seems that God perdeu o poder, lost the power. parece que não é o mesmo. Seems to not be the Mas same. a Bíblia diz The Bible says que o meu povo that my people sofre suffers por falta de for conhecimento. lack of knowledge. Povo de Deus, People of God, não tem como there's no how ser amigo de Deus being friend of God, a viver da forma que você quer. living in the way you want, Viver na presença de Deus, to live in the presence of God, viver para to Jesus live for Jesus é carregar a sua is cruz, to carry your own cross, deixar as vontades da to carne live in the lust of the flesh, e se deixar guiar pelo Espírito and to Santo. be led by the Holy Spirit. Não tem como There's no how ser o filho de Deus being son of God se você vive deliberadamente no if you pecado. live in sin willfully. O pecado é a barreira. Sin is the O barrier. pecado é que tem nos colocado longe de Deus. Sin is the one that keeps us away from Povo God. povo de Deus, People of God, a Bíblia diz the Bible que says, se ouvirem a minha if voz, you hear my voice, mudem. change. Mudem de comportamento. Change your behavior. Povo de Deus, People of God, o pecado the sin é a barreira. is the barrier. É a barreira. Is the barrier. A Bíblia diz The Bible says no livro de in Isaías the book of Isaiah 59 59 que o ouvido de Deus não está surdo that the ear of God is e not que a mão closed, de Deus that the hand of não está God encolhida is not para shortened, não abençoar. so it's not to bless. Mas o pecado The sin é que é a barreira. is what is the barrier. Nós vivemos, We live, fomos feitos we've been made para adorar a Deus. to worship God. Homem por si só, Man by himself ele já é inimigo de Deus. is enemy of God. Homem por si só, Man for himself, a vontade da carne the lust of the flesh domina sua essência dominates his em essence algum momento. at certain point. E nós sabemos, povo de Deus, And we know, people of que God, a vontade da carne that the lust of the flesh e a vontade do diabo and the will of the em devil algum momento é um só. at certain point is only one. Vou dar um exemplo, povo de Deus. I'll give you an example, people of Uma pessoa God. está a jejuar, A person is fasting. em algum momento At certain moment, a carne precisa se the alimentar flesh wants to e o eat, diabo também diz: and the devil says, pode comer. you can eat. Peço ao Manizak, ou peço ao povo para abrir o livro de 1 de Samuel, capítulo 15. Let's open our book, the book of 1 Samuel, chapter 15. Versos 20. A partir do verso 20. From verse 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Se Manizak pode ler. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Respondeu Saul. Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag
e matei todos os amalequitas. 21. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, ele os trouxe aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Pode parar por aí, mano, Isaac. Olha para o rei Saul. Look at Saul's king. Ele foi mandado numa missão. He was sent to a mission. Ele tinha que executar os amalequitas. He had to execute Ele não tinha que Amalekites. deixar nada. He shouldn't have left Ele não tinha que anyone. levar nada de lá. He shouldn't have taken Ele anything tinha from que there. executar as crianças, He should kill from the children, os animais, animals, até o rei. including the king. Vamos ver no livro Let's see que ele escolheu as melhores partes that he chose the best part para si. for himself. Ele deixou com que a carne, a vontade dele, He let the o dominasse. lust of the flesh dominate him. Ele não obedeceu He didn't obey aquilo que Deus disse para fazer. what God told him to Ele do. deixou com que a ignorância, He let the deixou ignorance, com que o orgulho he let the tomasse pride conta dele. to take control of him. Povo de Deus, People of God, a desobediência disobedience é que nos coloca longe de Deus. is which keeps us away Não from tem God. como ser filho de Deus enquanto vive There's no how to be son of God while you live deliberadamente no pecado. willfully in Não sin. tem como ser filho de Deus There's no how to be se son of God vivo da forma que eu quero. while you live the way, if I live the way I want. Filho de Deus A son of God é aquele que procura viver na is obediência. who strives to É live in aquele que obedience. procura Is who strives viver to live a palavra de Deus. the word of God. Sim, Manisa, pode continuar. Versículo 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. Amém, Manisa. Vamos ver, povo de Deus, Let's see, people of God, que Saul, that King Saul, ele disse he said, que ele levou as melhores he partes took the best part das ovelhas of the sheep para fazer sacrifício a Deus. to offer sacrifice to God. Mas a Bíblia diz But the Bible says nos versículos anteriores in the previous verses que quando o profeta Samuel foi ter com ele, that when the prophet Samuel went to talk to him, ele mentiu. he lied. Ele disse que obedeci He said, I obeyed a Deus. to God. Eu fiz aquilo que Deus me mandou I fazer. did what God Mas told me vamos to do. ver nos versículos But seguintes in the next que ele verses, desobedeceu. we see that he disobeyed. Povo de Deus, People of God, ele mentiu. he lied. Ele He desobedeceu. disobeyed. Não tem como There's no how ele ser filho de Deus. to be son of God. Não tem como There's no how Deus não o rejeitar. God not to Ele reject. foi mandado para uma missão He was sent to a e mission. ele não cumpriu. And he didn't fulfill Não the mission. fez a vontade de He didn't Deus. do the will of Não God. fez aquilo que Deus o mandou He didn't fazer. do what God told Não him tem to como do. prevalecer rei. There's no how to Ele não tem remain como king. There's no how prevalecer servo de Deus to remain por servant of causa da God desobediência. because of A disobedience. Bíblia diz The Bible que says Deus se agrada that God is pleased com obediência with the obedience do que sacrifício. done to sacrifice. Quer dizer It que means se eu não obedeço a Deus, if I don't obey por God, mais que eu traga even if I bring caminhão de dinheiro, a lorry full of money, não vai funcionar. it won't work out. Não vai It funcionar. won't work out. Se eu não sou filho de Deus, If I'm not se son eu of não God, procuro viver a if I palavra, don't try to live se the eu word não of God, procuro andar na obediência, seek to live in por obedience, mais que eu ofereça o meu próprio corpo, even if I como offer my body as sacrifício, sacrifice, não vai funcionar. it won't function. Não vai funcionar. It won't function. Sou filho de Deus, I'm a son of God. aquele que procura obedecer, The one aquele who que seeks to obey, procura viver na who obediência, seeks to live in the aquele que obedience, se deixa guiar pelo Espírito Led Santo, to be led by the aquele Holy que se Spirit, deixa guiar who is led by pela vontade do Espírito by the Santo. will of the Holy Não tem Spirit. como, povo de Deus, There's no how people of ser God filho de Deus to be son of God e ser adotivo de Deus and to be sem adopted of God obedecer. without E obeying. eu acrescento em
ainda and mais. the earth. Povo de Deus, People of God. não tem como o Espírito Santo morar na sua There's no vida how the Holy se Spirit dwell in você your life. vive desobedecendo a If you palavra. live disobeying Não the tem word, como ser filho de Deus There's no how to be a se son of você não God. tem o Espírito Santo. don't have the Holy Só é Spirit. filho de Deus It's only son of quem God. tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo who de has Deus the Holy Spirit Povo of de God, Deus. people of God, só tem Espírito Santo. only have the Holy Aquele Spirit que procura obedecer a palavra. who seeks to Porque o obey the word, Espírito Santo because the ele Holy Spirit, habita no nosso coração. He dwells in our Olha hearts. para seu coração. Look into your Como é heart. que está o seu coração? How is your Como é heart? que está o seu coração? How is your heart Será que quando você estiver a orar, when you're praying, a se derramar todo para Deus, when you're pouring over você before consegue God, chamar a atenção do Espírito are you Santo para able si? to draw the attention of the Ou o Holy seu Spirit for yourself? coração está cheio de pecados? Or your heart is O full seu of sin? coração está cheio de inveja? Or O your seu heart is full of coração está envy? cheio de orgulho? Is full of pride? O seu coração está cheio de mágoa? Or is full of bitterness? Povo de Deus, People of God, não vale a pena it won't worth it sacrificar. to sacrifice. Vale a pena It's better obedecer. to obey. Vale a pena obedecer, povo de Deus. Better to obey, Vale obey a people pena of God. obedecer It's better to obey para people of God. ser amigo de Deus. To be friend of Não God. tem como There's no how ser amigo de Deus to be a friend of se eu God. vivo deliberadamente no If pecado. I live deliberately Não in tem sin, como there's no how ser amigo de Deus to be a friend of God se eu vivo if I desobedecendo a live Deus. disobeying God. Povo de Deus, People of God, o assunto pecado the issue of sin na igreja in the church é muito, is too. Povo de Deus, It's too much. People of você God, está aqui na igreja you are here in the church a ouvir a palavra, hearing the mas word, quando está lá fora, but when you're você outside, se esquece, you forget. você vive como quer. You live the way you want. E um cristão, A Christian, um seguidor de Jesus, the follower of Christ, ele é exemplo is an example na in sociedade. the society. As pessoas lá fora People outside devem olhar para si must look at e you dizer: sim, and senhora, say, yes, sim, esse é o filho de Deus. this one is son of Eles God. começam a comparar a sua vida They will start comparing their lives antes before e depois. and after. Se não haver diferença, If there is no me difference, desculpa, meu irmão, I'm sorry, my está a brother, perder tempo. you're wasting time. Vamos abrir a Bíblia Let's open the no livro Bible de Gênesis, in the book of Genesis, capítulo 4, chapter 4, a partir do versículo 3. from verse 3. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3. Genesis chapter 4 from verse 3. Sim, mano, Isaac. Gênesis capítulo 4 versículo 3. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. 4. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. 5. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Pode ser, mano, Isaac. Olha para a história do Abel. Look at the story of Abel. A Bíblia diz The Bible says que ele ofereceu that he offered do seu melhor of his best para Deus. to God. Povo de Deus, People of God, a oferta the offering é aquilo que Deus significa para mim. is what God means Eu for me. pude aprender I could learn que Deus guarda o dízimo. that the tithe, Deus guarda aquilo que eu tenho. God keeps what I have, E a oferta, and the offering, Deus me dá aquilo que eu não tenho. God gives to me what I don't have, E o voto, and the vote, Deus me dá The vow. aquilo que eu peço. God gives me Povo de what Deus. I ask. Olha para a história do Caim. Look at the Ele story of Cain. ofereceu as coisas de qualquer maneira. Ele ofereceu as coisas de qualquer maneira. He offered things just anywhere. Povo de anywhere. Deus. People of God, Não tem como there is no how Deus já te aceitar God to accept e you aceitar a sua and oferta. to accept your offering. Se você oferece qualquer coisa, When you offer Him anything, Deus não é um ser humano. God is not a human being, Nem um ser humano. neither human being. Você não oferece qualquer You coisa. don't offer anything. Eu não posso pegar de um sapato rasgado I cannot
give e a, oferecer a outra pessoa. take a toe shoe and to offer Quer to dizer que somebody. nem para mim mesmo não serve. It means that even for Será myself, que vai servir para it outra doesn't pessoa? serve. Will it serve for Não another tem person? como Deus se agradar There is no how com, God to be pleased com uma oferta with a de sacrifice or qualquer offering maneira, of just uma, anyway. uma coisa qualquer. And just Nós não anything. podemos dar a Deus We cannot offer to uma coisa God qualquer, anything porque Ele é que nos guarda, because He was the one who Ele é que keeps nos us. protege. He protects us. O dar a Deus de qualquer maneira To give God just é anything pecado, is sin. é pecado, Is sin. é pecado. Is sin. Não dê a Deus as coisas de qualquer maneira. Don't give God just Dê o anything. melhor de si. Give the best of you. Evita o pecado na sua vida. Avoid sin in your life. Procura viver na Seek obediência. to live in obedience. Procura viver a vontade de Seek Deus na to sua live vida. God's will in E your life. você vai ver a mão de Deus se movendo na sua vida. And you'll see the hand Mas of God se manifesting in your você life. vive deliberadamente no pecado, But if you sin deliberately in Deus sin, se afasta God keeps away. e deixa com que as coisas aconteçam na sua vida. And a lot of things will E por happen in your life. fim você vai dizer And in the end, que Deus mudou. that God changed. Deus não é o mesmo. God is not the Ah, same. ele era melhor ontem. Yesterday was Ah, better. porque hoje eu não sei o que está acontecendo, mas ele Today não I está a don't me know what's ouvir. going on. E você se esqueceu And you forgot que você vive no pecado, that you live in sin. que você deixa a carne te dominar. That you let the Você flesh deixa com dominate que you. a ilusão deste mundo You let the illusion of this world domina. dominate you. Povo de Deus, People of God, tudo que o mundo oferece everything that the world é offers passageiro. passes. Tudo que o mundo oferece Everything that the world é offers passageiro, povo de Deus. passes. Tudo que a carne quer Everything that the é flesh wants passageiro. passes. É por isso que você come 4 vezes por That's why dia. you eat 4 times a Se day. não fosse passageiro, If it were not você something ia that comer passes, uma vez só you would just eat e one ficar time sácio only para toda a vida. and being satisfied Mas for the como é whole life. passageiro, como é passageiro, como é passageiro, Because it você passes, come 4 vezes you eat 4 times ou mais vezes. or more than that. Sim, mano Isaac, povo de Deus, vamos abrir o livro de Crônicas. Segundas de Crônicas, capítulo 33, Let's open up our Bibles, versículo 10, a partir do versículo 10, the book of 2 Chronicles, chapter 10. vamos ver o arrependimento de Manassés. Let's see the repentance of Manasseh. Vamos ver que Deus perdoa. Let's see, God forgives. Deus não se ira para sempre. God is never angry forever. Deus, Ele tem misericórdia God has mercy daqueles que se humilham, of those that humble themselves, daqueles que procuram a of Deus, those that seek God, mesmo sendo pecadores. even if they are sinners. Semana Isaac. Segundas de Crônicas, capítulo 33. Second Chronicles chapter 33, verse 10. Segundo de Crônicas, capítulo 33, versículo 10. O Senhor Deus falou com Manassés e com seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Olha para o livro. A Bíblia diz The Bible que says Deus chamou a atenção that God drew attention ao Manassés to Manasseh e o povo, and the people, mas eles não lhe deram atenção. but they didn't give heed. Ele preferiu viver da sua vontade. He preferred to live in his own Preferiu will. deixar com que a sua vontade o dominasse. He preferred to let his Preferiu will com que a rule. carne o dominasse. He preferred to leave his body Povo de rule. Deus, People of God, não viva de qualquer maneira. don't live just Não anyway. viva de qualquer Don't live maneira. the way you want. Não viva de qualquer Don't maneira. live the way you want. Você é filho de You are a Deus. son of God. Não viva de qualquer Don't maneira. live the any way. Procura obedecer a Deus. Seek to obey God. Procura viver na Seek to obediência. live in obedience. Procura saber qual é a vontade de Deus na sua Find vida. out what's the will Senão of não God vale a for your pena, life. povo de Deus. Senão não vale a pena. Otherwise, it won't worthwhile. Vamos mudar de vida, povo de Deus. Let's change our life, Vamos people nos of God. arrepender das nossas falhas. Let's repent Vamos ourselves nos for our- arrepender dos nossos Be- pecados. from Vamos our nos sins. humilhar. Let's humble ourselves. Povo de Deus, a Bíblia diz The Bible says que
Não temos que rasgar as nossas vestes. That we don't need to tear Temos que our rasgar clothing. o nosso We coração. need to tear our Nos hearts. arrepender de tudo que nós To temos repent feito. from everything that we have Para que done. Deus possa nos ouvir. So that God can hear Deus us. é bondoso. God is good. Deus é paciente. God is patient. Deus é amoroso. God is lovely. O amor dele His love se renova cada manhã. is renewed each O morning. amor dele His love não muda. doesn't change. O amor dele His love não depende de coisas. doesn't depend on Ele things. te escolheu He chose you não por aquilo que você tem. not because of what you Ele have. te escolheu He chose you por aquilo que você é. for what you are. O estar na casa de Deus no dia de hoje Being in the house of God é porque today, Deus te chamou. it's because God called Ele you. te chamou. He called you. Ele te escolheu He called you. para você vir beber dessa For you palavra, to come to drink from this para que water, você the word, mude a so sua you can forma de change viver. your way of living. Sim, Manissa, pode continuar. Versículo 11. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírios invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Sim, Manissa, para por aí. Vamos ver, povo de Deus, Let's see, people of God, que quando você não obedece a palavra, that when you don't obey the Deus word, te deixa. God leaves you. Deus te deixa God leaves you. e o diabo faz festa na sua vida. And devil start É por having causa do party in your life pecado. because of sin. É por causa do pecado. It's because of sin. Quem vive deliberadamente no pecado, Who lives in sin o willingly, diabo está aí, devil is there, atormentando, tormenting, fazendo aquilo que ele quer na sua doing vida. what he wants in Mas your se life. você procurar obedecer a But if you palavra, seek to obey the word, Deus estará consigo. God will be with you. Deus vai te guardar. God will keep you. O Manassés, The Manasseh, ele foi levado he was taken com os soldados assírios with the soldiers of por causa Syria da desobediência. because of Mas disobedience. se ele tivesse dado ouvido But if he had given heed à palavra de Deus, to the word of a God, voz de Deus, to the voice of a God, mensagem de Deus, to the message of God, se ele tivesse mudado if he had changed a sua forma de viver his way of e life procurar a Deus, and seeking God, Deus teria misericórdia dele. God would have mercy on him. Antes de passar o que ele passou, Before going through what he went through, antes de passar aquilo que ele before passou, going through what he ele went through, passou he went through that, as tribulações he que ele went through passou tribulations por culpa própria. because of his Se ele tivesse obedecido a Deus, own fault. Deus If he teria had usado. obeyed God, Deus teria guardado a ele. God would have kept him. Deus teria protegido a God would ele. have kept him. Mas ele deixou But he let com que o orgulho that the pride tomasse conta dele. would take control of him. Sim, Manissa, pode continuar. Versículo 12. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. 13. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Sim, Manissa, pode parar por aí. Vamos ver, povo de Deus. Let's see, people of God. Eu convido I invite you, aos meus irmãos, my brothers, ou melhor, Deus te convida God invites you a mudar a sua forma de viver. to change your way of Ele te living. concede hoje God grants you uma today oportunidade de mudar de an vida, opportunity to uma change your life, oportunidade de se humilhar an opportunity to humble e yourself mudar sua forma de viver and to change your e lifestyle procurar viver na and to obediência, seek to live in obedience procurar viver na presença de and to Deus. strive to live in the presence of Povo de God. Deus, People of God, o orgulho, pride, a mágoa, a bitterness, inveja envy deixam o nosso coração turvo, leaves our heart dirty, impurificam o nosso coração, impurificam o nosso coração. it makes our heart dirty, E nós sabemos and we know que Deus, that God, ou melhor, o Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of God, ele habita no nosso coração. He dwells in our Deus heart. nos concede esta oportunidade God gives us this de mudar, opportunity de mudar de vida, to change our lives, de mudar de vida. to change our lives. Nunca é tarde para se arrepender. It's never too late to Não repent. pense que você pecou demais. Don't think that you Não sin too much. pense que você é pior. Don't think that you're the worst. Povo de Deus, People of God, Deus nos chamou a atenção hoje. God drew our attention Deus today. nos concedeu uma oportunidade hoje God gave us opportunity de today mudar de vida to change our life e de voltar para Ele. E de voltar para Ele. and to turn back to Him. Um bom pai
good father é aquele que chama a atenção ao seu filho. is who draws the attention of their children. Um pai A good father que deixa o seu filho viver da forma que ele quer. who leaves his children Esse pai não ama. living the way they want. pai This father verdade- doesn't love them. Pai verdadeiro. A true father, Pai que ama o filho the father that loves ou a his children ou a filha. or daughter, Ele chama atenção he will always draw quando ele attention. está andando num caminho errado. When she's in the wrong way, he rebukes them. Deus nos chama atenção God draw our attention porque Ele nos ama.